Vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Salmo 117. Se você não conseguir decorar o Salmo 139, decore o 117. É o menor salmo da Bíblia. Ou 134, ou 133. Vai decorando os salmos, né? A palavra de Deus vai enchendo o nosso coração de esperança. E é bom demais poder recitar a palavra de Deus que enche o nosso coração de esperança a cada dia. Ontem estivemos ali visitando a Cássia, a família, né, Kátia? Conheceu o Daci, a Bruna, a Pilar, né? Até aproveitei o nome para falar o fundamento da nossa fé, né, Cássia? Deus continue abençoando a sua família. E de ver o seu pai tão feliz ali, né? O pai da Cássia e da Cátia também recebeu a Cristo Jesus, que bênção. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão, Sr. Newton. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, e vamos ler esse texto para a nossa edificação. Mateus capítulo 19, de 1 a 12, é um texto que nós estamos fazendo a exposição. Domingo nós falamos sobre o desafio do perdão, e hoje nós iremos falar sobre o casamento e o divórcio. Então vamos ler esse texto para o nosso crescimento espiritual, mesmo assentado como os irmãos estão. Eu gostaria que os irmãos que estão ouvindo a mensagem, que o Senhor esteja edificando as nossas vidas, e depois você que foi edificado, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Essa mensagem vai ficar na nossa página. Você que está também aí acompanhando a transmissão, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, e que você compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. O desejo do Senhor Jesus é que os nossos lares sejam felizes, nossas famílias sejam guardadas e amparadas por Ele, porque não existe família feliz sem Jesus. Então vamos ler o que a palavra de Deus nos ensina em Mateus 19, de 1 a 12. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e a experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés da carta de divórcio repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Por causa do reino dos céus, quem é apto para o admitir, admita. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós te amamos, Senhor, e nós queremos viver a Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando os nossos lares, abençoando os casamentos, abençoando a relação de pais e filhos, de marido e mulher.
Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, para que essa instituição divina possa ser fortalecida a cada dia. Que a Tua palavra possa permear a nossa mente e a nossa conduta, para que possamos viver, ó Deus, segundo a Tua vontade, e termos lares fortes, pois lares fortes, igrejas fortes. Fortaleça as nossas famílias a cada dia, e que o Senhor esteja protegendo. Nós sabemos, ó Deus, que existe, ó Deus, um levante contra a família, ó Deus, contra o lar. Por isso nós te pedimos, proteja os nossos lares, proteja as nossas famílias, proteja os nossos filhos, proteja os nossos casamentos, e que o Senhor esteja abençoando, Deus, para que os nossos lares sejam fortes na Tua presença. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Família é projeto de Deus, é um plano maravilhoso de Deus, é uma bênção para a felicidade do gênero humano. Deus não fez o homem para viver sozinho. Ele diz, não é bom que o homem esteja só, e far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E quem casa dá a Deus a solidão. No entanto, meus irmãos, o casamento na nossa sociedade se tornou algo descartável, algo desprezível, algo que as pessoas zombam. Alguns jovens já entram no casamento pensando em desfazer o laço matrimonial. Se não der certo, a gente se separa. Eu lembro que jovens me convidaram para fazer casamento lá em Mantena, e eu, no aconselhamento, falei, faço o casamento de vocês se eu puder fazer um aconselhamento pastoral no gabinete da igreja. E aí, conversando com eles, e eles disseram, olha, se não der certo, pastor, a gente separa. Eu falei assim, vocês já estão começando derrotados. Eu fiz o casamento daqueles jovens, infelizmente, eles se separaram mesmo. Eles eram 2 jovens, não eram crentes, não eram membros da igreja, mas queriam, né, uma bênção no casamento, queriam que um pastor fizesse o casamento deles, mas eles não, né, prosseguiram. Já começaram com um pensamento errado, se não der certo, a gente se separa. E esse desprezo pelo casamento, meus irmãos, não é um privilégio de nossa era, é algo antigo. Jesus estava em viagem da Galileia para Jerusalém, e Jesus aqui chegou no fim do seu ministério na Galileia, e quando Jesus terminou de dizer estas coisas, é aquilo que nós pregamos, o desafio do perdão. Jesus falou do perdão divino, né, uma dívida que nós tínhamos com Deus impagável, e Deus nos perdoou, e do perdão humano, aqueles que experimentam o perdão de Deus têm que liberar também perdão. E aí o texto diz que quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, a leste do Jordão. A viagem foi pelo leste do Jordão, atravessando ali a Pérea. Quando você olha o mapa da Palestina, o Rio Jordão divide, né? Então ele passou pelo leste do Jordão, descendo ali pela Pérea, território sob o governo do rei Herodes Antipas. E o texto diz que grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Jesus é aquele que veio levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E por meio desses milagres, Jesus continuou a revelar àqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir, que ele era de fato o rei, o tão esperado Messias de Israel. Jesus é o Messias. No entanto, nem todos tinham olhos para enxergar a verdade que se apresentava bem na frente dos seus olhos. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. O texto diz que os fariseus se aproximaram de Jesus com uma pergunta capciosa, astuciosa, para colocá-lo à prova. Eles queriam apenas experimentar Jesus. O texto diz que vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Naturalmente, eles estavam tentando apanhá-lo numa armadilha. Eles não queriam um crescimento espiritual, eles não fizeram a pergunta porque queriam aprender diante do mestre dos mestres e senhor dos senhores. Havia uma controvérsia sobre o divórcio na época de Jesus. Havia 2 escolas que divergiam sobre este assunto. Uma escola chamada de Shammai, que interpretava de maneira absolutamente estrita a lei do divórcio. Em Deuteronômio
24:1, vai aparecer na tela aí, Deuteronômio 24:1. Veja o que diz esse texto. Vamos ler comigo? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, a questão aqui era o que era uma coisa indecente. O que era essa coisa indecente que o marido achou na mulher? Segundo essa escola, uma coisa indecente era o adultério, a imoralidade sexual e nada mais do que o adultério. Já a escola de Hillel argumentava que o divórcio poderia ser concedido por qualquer motivo, ou seja, por muitas causas além do adultério. Por exemplo, se a mulher não soubesse fritar um ovo, não soubesse saber quantas partes tem o frango na hora de fritá-lo, ele poderia separá-lo dele. Então, se a esposa cozinhar mal o alimento, salgando demais, ou deixando que eles queimou o feijão, salgou demais o feijão, ela deve ser despedida, fofoca com os vizinhos, a impossibilidade de ter filhos. E se o homem encontrasse uma mulher que lhe parecesse mais bela, mais jovem, mais cordial, ele então também poderia divorciar-se dela, dando-lhe carta de divórcio. Então essa escola Hillel era uma escola liberal. A escola de Shammai era uma escola mais conservadora. Em outras palavras, meus irmãos, na época de Jesus, o casamento estava sendo banalizado como nos nossos dias. Casamento hoje é algo descartável. E por essa razão eles queriam pegar Jesus numa cilada. Se a resposta fosse não, Jesus estava enrascado por dois motivos. Primeiro, por causa de um motivo político. Uma vez que Herodes era divorciado e se casou com a mulher de seu irmão. Assim como João Batista perdeu a cabeça por ordem de Herodes, eles queriam criar uma situação entre Jesus e o poder político da época, no caso aqui, Herodes Antipas, e que Jesus fosse também decapitado, que Jesus também morresse por ordem de Herodes. E eles queriam associá-lo Batista como o inimigo de Herodes Antipas. Eles queriam criar uma cilada para Jesus. Mas em segundo, por um motivo religioso, uma vez que Moisés permitiu dar carta de divórcio. Eles queriam colocar Jesus em conflito com a lei e acusá-lo de heresia. Se não pode divorciar, por que Moisés então mandou o homem dar carta de divórcio para a sua mulher? No entanto, meus irmãos, caso Jesus dissesse sim, eles acusariam Jesus de estar promovendo a destruição da família e atentando contra os direitos da mulher. No entanto, quando Jesus foi questionado sobre a questão do divórcio, em vez de iniciar com Deuteronômio, ele voltou ao livro de Gênesis. Ele voltou ao capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Gênesis. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Jesus está falando? Olha, Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Eles foram criados por Deus. E Deus uniu esse casal, Adão e Eva, e disse que não é bom que o homem esteja só, fale eu, uma auxiliadora, que lhe seja idôneo. Por isso o homem deixa o pai e a sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus não caiu na armadilha dos fariseus. Jesus é o autor da lei, é o autor da palavra, é o eu sou, o grande revelador, muito maior do que Moisés. Jesus nos mostra, meus irmãos, aqui que quando voltamos ao início, antes da queda, Deus estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher, e o divórcio não fazia parte de sua intenção original. Jesus voltou antes da queda.
voltou no plano original de Deus, voltou para a criação, voltou para o projeto de Deus para a felicidade do gênero humano. E a grande ideia dessa passagem é que o casamento ideal é uma união permanente. Vamos dizer isso comigo? Que o casamento ideal é uma união permanente. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós podemos dizer que o casamento ideal é um casamento heterossexual. O casamento é uma união de amor e vida entre um homem e uma mulher. Veja aí o que diz o verso 5. Vamos ler comigo? O que diz o verso 5? Ou melhor, verso 4 e 5. Vamos ler o verso 4 e 5 todos juntos? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus criou o gênero humano. Deus criou apenas dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino. Deus fez homem e mulher, Deus fez macho e fêmea. Os fariseus, meus irmãos, estão muito mais interessados na concessão de Deuteronômio 24 do que na criação e a instituição do casamento encontrada em Gênesis. Por isso Jesus aponta para a criação original de Deus, por isso Jesus volta para a criação. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez o quê? Homem e mulher. Se a gente, por exemplo, morrer e for sepultado, se alguém fizer uma pesquisa nos restos mortais, vão descobrir se aquele defunto ali é homem ou mulher, não é verdade? Não tem outro gênero, não tem terceiro gênero. Foi assim que Deus fez. Deus não uniu dois homens. Deus não fez para Adão Ivo, Deus fez para Adão Eva. Deus uniu um homem e uma mulher. A agenda de gênero desta cultura caída é contra Deus, contra o plano original de Deus, é uma rebelião contra Deus. O primeiro casamento celebrado por Deus foi entre um homem e uma mulher. Deus fez o casamento de Adão e Eva. Deus casou um macho e uma fêmea. O casamento é heterossexual. Nós não podemos, meus irmãos, tentar sermos maior do que Deus, nos rebelar contra o plano de Deus. Essa cultura que nós vivemos hoje é uma cultura anticristã, anti-Deus, anti-ciência. A união homossexual é detestável aos olhos de Deus, é pecado. E a igreja, meus irmãos, é a instituição que mais ama o pecador, porque a igreja quer restaurar o pecador, quer restaurar as famílias. A igreja não quer que o jovem seja escravo do pecado, escravo das drogas, escravo de uma cultura contra Deus. A igreja resgata o pecador. Hoje nós podemos perceber algumas pessoas casando até com os animais. O movimento LGBTQIA+Z defende a relação do homem com uma cadela, do homem com uma égua, do homem com um animal. E isso é contra Deus. Vamos ler o que diz Levítico 18, verso 22. Vamos ler o que diz a Bíblia. E aí, meus irmãos, Deus não vai mudar, porque a cultura mudou, porque os homens mudaram e se rebelaram contra Deus. A palavra de Deus vai permanecer eternamente a mesma. Veja o que diz o verso, Levítico 18, verso 22. Vamos ler comigo? Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. E nós devemos ensinar isso como igreja. É a igreja que é o sal da terra e luz do mundo. A igreja é que constrói uma sociedade segundo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus. Mas em segundo lugar, o casamento ideal é uma união monogâmica.
Veja bem que Deus não criou duas mulheres para um homem, nem dois homens para uma mulher. Às vezes aparece na tela do seu computador ou do seu celular, no Instagram, no Facebook, alguns que defendem o trisal, ou seja, um homem, né, com relação com duas outras mulheres, ou uma mulher tendo relação com dois outros homens. Isso é contra a lei de Deus. Tanto a poligamia quanto a poliandria estão fora do padrão de Deus para o casamento. Deus não fez, meus irmãos, o homem para ter 1000 mulheres, como Salomão teve, era pecado. Salomão pecou contra Deus. Deus não fez que Davi tivesse várias mulheres, Davi também pecou contra Deus. Porque o casamento ideal é uma união monogâmica. Deus deu para Adão apenas uma mulher e a Eva apenas um homem. A poligamia é um desastre para a família, gera brigas e contendas. Veja o que aconteceu na família de Davi. Aminon estuprou a sua irmã, Tamar. Absalão matou Aminon por causa disso. E depois, o tio de Absalão matou Absalão porque ele perseguiu o rei Davi para matá-lo. Olha a tragédia numa família, quanta gente desobedece a Deus, gera brigas, contendas, ciúmes, rivalidades, hostilidade e até mesmo assassinato. O casamento ideal é monogâmico, entre um homem e uma mulher. Mas o casamento ideal, meus irmãos, é a união de corpos e almas. Gênesis 22, 24 diz o seguinte: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja o que diz aí Mateus 19, verso 5, vai aparecer aí na tela, abra sua Bíblia novamente nesse texto, você que está em casa também, vamos ler o que diz esse texto aí, Mateus 19, 5, vamos ler juntos? E que disse, por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Apesar de serem duas pessoas distintas, elas passaram a ser uma só carne. Somente no casamento, meus irmãos, homem e mulher podem desfrutar do prazer sexual. E é a união mais íntima de todo relacionamento humano. Deus criou a relação sexual para dentro do casamento. Sexo fora do casamento é pecado. Casamento sem sexo também é pecado. E é por isso que nós devemos saber que Deus criou o casamento para a felicidade do gênero humano. Por isso a mulher deve ser amada pelo marido como se fosse o seu próprio corpo. A mulher não precisa de tapas e pontapés. Tem uma música mudando entre tapas e beijos? Não, isso é pecado. Mas de amor, de cuidado, afeto, muito carinho. Existe até um livro dedicado para o casamento, o livro de Cantares. O livro de Cantares. Um livro que celebra o amor entre um homem e uma mulher. Casamento é uma união de corpos, mas também de almas. É por isso que o crente não pode ter um casamento numa relação do julgo desigual, onde a pessoa crê e o outro despreza Deus, que não ama Deus. Então o cristão, o jovem cristão tem que procurar casar-se no Senhor, adquirir uma família no Senhor, porque casamento não é apenas uma união de corpos, mas de almas. Estejam unidos na oração, leitura da Bíblia, na fé cristã. Mas pastor, eu sou casado com um não cristão. Ore pela conversão dele, ore pela salvação dele. Mas o cristão que já é crente, casar com não crente, ele está num jugo desigual. James Campbell chega a dizer que a família que ora unida permanece unida. Porque casamento não é a união apenas de corpos, mas
de almas. É um casamento que tem que ser no Senhor. Mas, em quarto lugar, meus irmãos, o casamento ideal é uma união permanente. Veja o que diz o verso 6. Vamos ler comigo? Verso 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ou seja, o casamento é para toda a vida. O casamento é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade, na falta de tudo, sempre unidos, firmes no mesmo amor. No amor que jamais acaba, no amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, no amor que tudo suporta, no amor verdadeiro. O divórcio, meus irmãos, é uma tragédia que deve ser evitada, pois não há divórcio sem dor, sem traumas, sem feridas, sem vítimas. O divórcio cria outros problemas. A partilha de bens, a pessoa tem uma casa, tem que dividir ao meio, 50% para você, 50% para mim. A pensão, quem vai pagar a pensão, quem vai ter a guarda dos filhos, se a guarda vai ser compartilhada ou não. Outros traumas para os filhos, para a família, as brigas, as acusações. O divórcio deixa marcas não fáceis de curar. É como se a gente unisse dois papéis e colasse bem coladinho. E aí a gente tentar separar. Vai rasgar. Vai ficar rasgado. E às vezes é difícil colar novamente, é difícil sarar novamente. O casamento, meus, para dar certo, tem que riscar do dicionário conjugal a palavra divórcio. Porque divórcio não é a solução do casamento, mas é dissolução. É dissolução do afeto, do amor, do respeito, da vida conjugal. No entanto, meus irmãos, os fariseus questionaram a resposta de Jesus com outra pergunta. Os fariseus questionaram Cristo, o mestre dos mestres. Veja o que eles falaram. Verso 7, todos juntos? Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Por que então Moisés escreveu isso lá em Deuteronômio 24? Nesse ponto, meus irmãos, eles tentaram colocar Jesus contra Moisés. Eles queriam criar um conflito. Respondeu-lhes então Jesus: por causa da dureza do vosso coração. E aí Jesus fala da queda. É que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto, não foi assim, é o quê? Desde o princípio. O problema do divórcio é o problema da dureza do nosso coração, que não sabe amar, que não sabe perdoar, que não sabe perseverar. O problema do coração. O problema do homem é o problema do coração. Em outras palavras, o divórcio não é projeto de Deus, ele é fruto da dureza do coração. Coração duro, coração insensível, coração rebelde. Moisés escreveu este mandamento por causa da dureza do coração humano, por causa da depravação total do homem. O próprio Deus disse a Malaquias: eu odeio o divórcio. E nós devemos amar o que Deus ama, e nós devemos odiar o que Deus odeia. Por isso Jesus disse: Deus permitiu, mas nunca planejou o divórcio. Permita-me uma ilustração, meus irmãos. É assim como o carro. O carro é feito para ser dirigido com segurança. E não para derrapar, colidindo com outros. O carro é feito para ser dirigido com segurança. De qual forma é o casamento? Ele foi feito para ser uma parceria entre um homem e uma mulher. Uma parceria de amor, de perdão, de perseverança, para toda a vida. E não para entrar em rota de colisão na estrada da vida. O casamento foi feito para durar para toda a vida. Além do mais, meus irmãos, a intenção de Deuteronômio 24, de 1 a 4, não é de encorajar o divórcio, mas de limitar os efeitos maléficos do divórcio.
Veja o que diz lá. Vamos entender essa passagem. Abra sua Bíblia nesse texto. Deuteronômio, 5º livro da lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Deuteronômio é a repetição da lei de Deus. Veja o que diz, capítulo 24, de 1 a 4. Vamos ler comigo? Veja como Deus protege a família, para evitar os efeitos maléficos do divórcio. Veja o que diz o texto. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá. Em outras palavras, meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui nesse texto? Marido, você deveria pensar 2 vezes antes de rejeitar a sua esposa. Lembre-se de que, quando deixá-la de lado e ela tornar-se esposa de outro homem, você não poderá tê-la de volta, nem mesmo se o outro marido também rejeitá-la ou tiver morrido. Você não pode nunca mais casar com ela. Ah, agora eu me arrependi, vou voltar para a minha amada, como eu fui bobo. Você não pode mais. Então Deus está protegendo a família e protegendo a sociedade dos malefícios do divórcio. Assim a lei protegia a esposa ao refrear o impulso do marido de se divorciar e de abusar dela como objeto indesejado, em vez de tratá-la como um ser humano, como a sua amada, como a sua princesa, como a sua esposa. Sem uma carta de divórcio, a mulher poderia facilmente ser excluída socialmente e ser tratada como se fosse uma prostituta, e fosse para a zona boêmia. Então, para Deus proteger a sociedade, proteger a família, e a importância dessa instituição, o Senhor então estabelece aqui a permissão para o divórcio, mas não encorajando o divórcio. Nenhum homem, meus irmãos, desejaria casar-se com ela, que ficaria indefesa e desamparada. Por isso que Deus está protegendo a família. Além do mais, o divórcio não é permitido por qualquer motivo. Então ela não sabe cozinhar, vou deixar. Porque ficou velha, agora eu vou casar com a mais novinha. Né? Eu tenho uma de 40, agora eu vou ter uma de 20. Né? Então, o texto diz assim, é lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo? É lícito? Está fazendo essa pergunta. Por vezes, meus irmãos, a dissolução dos laços conjugais é permitida. Primeiro, quando há infidelidade conjugal. Veja o que diz o verso 9. Veja o que Jesus disse. Vamos ler juntos? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, comete adultério. Então, nesse caso, o marido também pode separar quando há infidelidade conjugal. Ou quando há uma deserção obstinada. E aí nós podemos ver o que Paulo disse. 1 Coríntios 7,15. Veja o que diz. 1 Coríntios 7,15. Vamos ler comigo? Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado o quê? A paz. Eu tenho uma tia que se converteu, dona Geralda, e o marido dela não queria que ela fosse crente. E ele tentou matá-la várias vezes. Quando o evangelista Porfiro foi visitá-la, ele arrancou a faca e ficou amolando a faca assim, no portal da casa ali. E até que ele chegou, evangelizou.
Mas ele não aceitava a possibilidade da mulher dele ir para a igreja. E ela falou assim, olha, eu não deixo Jesus. Você pode me matar, mas Jesus eu não deixo, porque Ele é meu Salvador, meu Senhor. E aí um dia ele viu que ela não ia deixar mesmo a fé em Cristo Jesus. Ele então pediu que ela fizesse as suas malas, que ele fazia uma viagem, visitar os parentes em Tronqueiras, perto de Coroaci. E ele falou assim, coloca minha roupa toda, porque eu vou demorar. E ela colocou a roupa toda. Ele então arriou o seu cavalo e foi, para Tronqueiras. E nunca mais voltou. Minha tia Geralda, uma mulher muito crente, ela fez uma oração, Senhor, eu prefiro ser chamada de uma mulher viúva do que uma mulher largada de marido. Passados 2 anos, ele deu um câncer e faleceu. Ela nunca mais casou. Viveu até os 99 anos de idade. Morreu na fé em Cristo Jesus, mas não abandonou a sua fé. É o caso aqui. Ela poderia ter casado, mas ela optou não casar mais. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não ficará em servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Aqui é o abandono por parte do incrédulo. Ela se converteu e ele não quis que ela fosse para a igreja. E ela viveu em paz com Jesus. Ou quando há deserção dos direitos conjugais. Veja o que diz Êxodo 21, 10. Veja o que diz o texto. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Ou quando tem abandono material, quando o marido abandona, ou abandono do amor e do cuidado. Ou quando há violência doméstica, pondo em risco a mulher. Esta feita, eu encontrei uma senhora da igreja que ela ficou com a cabeça desse tamanho. O marido enlouqueceu, ficou com a sua mente cauterizada, virou-se um anticristão, falava que o colo era Jesus. E um dia ele espancou tanto essa mulher que quase a matou. Nesse caso, meus irmãos, quando há violência doméstica, pondo em risco a família, pondo em risco a mulher. E aí, nesse caso, tem que entrar. Naquele tempo não tinha ainda a lei, quando ela sofreu essa violência, a efetividade da lei Maria da Penha no combate à violência doméstica. Nesse caso, tem que ser caso de polícia mesmo. Porque esse marido virou um bandido. Virou um assassino. Virou uma pessoa que atenta contra a vida da sua própria esposa, que ele jurou amar e cuidar dela. Por isso, nesses casos aqui, pode acontecer o divórcio. Não como algo desejável, encorajado, mas uma permissão para proteger a vida. Depois desse debate, meus irmãos, os discípulos ficaram impressionados. Eles tinham sido criados para pensar, eu posso me casar, se não der certo, posso simplesmente encontrar uma parceira mais tarde. Era o que a sociedade daquele tempo, na época de Jesus, pensava. Por isso Jesus respondeu o que eles estavam questionando. Eles disseram a Jesus, veja o verso 10. Veja o que eles disseram a Jesus. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém o quê? Casar. Se é assim, Senhor, não convém casar. Em outras palavras, é melhor não casar, já que a pessoa fica amarrada ao casamento para sempre. É melhor não casar. Jesus, porém, lhes respondeu. Veja o que diz o verso 12. Todos juntos? Nem todos são aptos. É o verso 11 e 12. Todos juntos? Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Ou seja, o chamado
aqui para o casamento, meus irmãos, requer uma capacitação divina. O casamento é um dom de Deus. É o Senhor quem edifica a casa. É o Senhor quem fortalece a família. Os nossos lares estão em pé, meus irmãos, é por causa da graça de Jesus. Senão toda a família é uma bancarrota só. É Cristo que sustenta a nossa vida. Além do mais, segundo Jesus, há algumas pessoas que vão permanecer solteiras ao longo de suas vidas. Algumas pessoas que não vão casar. Veja o que diz o verso 12. Vamos ler comigo? Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino de Deus. Quem é apto para o admitir, admita. Algumas pessoas não nasceram para casar, porque não têm desejo de casar. Outras, porque são fisicamente incapazes. Algumas pessoas não nasceram para casar. Outras pessoas foram castradas para uma prestação de serviço especial. No mundo antigo era comum jovens escravos serem castrados para servirem a família real. O rei não queria que aquele jovem que cuidava ali do palácio engravidasse a sua filha. Então, aqueles jovens se submetiam a um castramento. Eles eram castrados para poder servir na família real, para poder circular no palácio. Então, eles eram castrados. Os homens se fizeram tais. Homens foram castrados. Outras pessoas, meus irmãos, escolheram viver como eunucos por causa do reino de Deus. Algumas pessoas falam assim, eu não quero me casar porque eu quero me dedicar mais à obra de Deus, à obra missionária, eu quero servir mais ao reino de Deus. Pastor, tem esse exemplo na Bíblia, tem João Batista. João Batista não casou. Tem o apóstolo Paulo, que foi um missionário, que se converteu no caminho de Damasco. Foi o maior missionário de todos os tempos, o maior plantador de igrejas, que levou o evangelho, que escreveu 3 epístolas, e que morreu decapitado por ordem de Nero. E hoje, pastor, tem alguém que se fez assim, eunuco por causa do reino de Deus? Tem, John Stott. John Stott morreu com 96 anos de idade, ele dedicou toda a sua vida para ser um escritor, para ser um pregador. Já esteve aqui no Brasil, nós temos muitos livros dele traduzidos para a língua portuguesa. Ele não casou por causa do reino de Deus, ele queria viver para o reino de Deus. A condição de solteiro, meus irmãos, assim como de casado, não é para todos. Algumas pessoas Deus vai chamar para serem solteiros e dedicar a sua vida ao Senhor. E a condição de casado também é um dom de Deus. É Ele que nos fortalece para que possamos construir uma família, para que possamos ter filhos, educá-los para a glória de Deus. Nós devemos depender do Senhor, é o Senhor quem fortalece o lar e a família. Algumas pessoas que eu vi também, nossa irmã lá em Governador Valadares, Lina Martelli, ela também não casou, ela se dedicou completamente ao reino de Deus. Ele evangelizava nas cadeias. A primeira igreja presbiteriana tinha um trabalho na cadeia pública de Governador Valadares. E naquele tempo, na década de 60, os menores infratores eram colocados também junto com os maiores. E a igreja estava ali fazendo um trabalho social, levando sopão, levando a palavra, levando o evangelho, levando bíblias. E aí ele observou 2 crianças. Essas 2 crianças estavam brigando uma com a outra, brigando por causa de uma mamuxa de laranja. A laranja tinha sido chupada e alguém jogou então a mamuxa no chão e eles queriam comer aquele bagaço por fome. E ela ficou tão consternada, tão constrangida, tão impactada, tão sensibilizada, que ela virou para o presbítero Cristiano e falou, Cristiano, você não está vendo essas crianças brigando? A gente precisa criar uma instituição aqui em Governador Valadares que vai abraçar esses menores e vai tirar esses menores da cadeia pública e vai dar uma oportunidade para eles pregando o evangelho. E ele falou, não estou vendo. Ele fez de conta que não estava vendo. Mas ele estava vendo, e aquilo também mexeu o coração dele.
E a igreja então começou um trabalho no bairro Santa Rita, e eles criaram uma sociedade chamada Somihel, Sociedade Missionária de Recuperação Humana. E esta irmã viveu para o reino de Deus toda a sua vida. E ela chegou a ter 120 crianças nessa instituição. Ensinando ali, tinha refeições, tinha uma igreja, uma capela, tinha um campo de futebol, e ali essas crianças estavam aprendendo alguma atividade, e eles tinham uma escola, e muitos hoje são presbíteros de igreja, são pessoas que passaram numa faculdade e construíram as suas famílias, e eles têm uma memória de gratidão por aquela sociedade chamada Somihel, Sociedade Missionária de Recuperação Humana. Essa irmã viveu toda a sua vida, até a sua morte, para resgatar meninos e meninas da escuridão e trazê-los para a presença do Senhor. É isso que Deus faz, meus irmãos. Aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Em primeiro lugar, colocando Deus no centro do nosso casamento. Que o Senhor seja a pessoa mais importante na sua família. Que você possa colocar Deus na sua família. Não é o homem nem a mulher que controla o casamento, mas é o Senhor. O Senhor é o dono do casamento, é o dono da família. De modo que já não são mais dois, porém a só carne, porque o que Deus ajuntou não separe o homem. Não existe família feliz, meus irmãos, sem Deus, sem a presença de Jesus no lar da gente. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalhos que edificam. Nós lemos aqui esse Salmos 127. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flecha da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É o Senhor quem edifica a nossa casa, a nossa vida. Nós lemos também o Salmo 128. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida, veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Nós precisamos da presença de Deus, meus irmãos. Feliz é o homem que anda com o Senhor, feliz é o homem que teme ao Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas em segundo lugar, como viveremos? Riscando o nosso dicionário a palavra divórcio. Lute por seu casamento, lute por sua família, lute por seus filhos em oração. Não desista do seu lar. O divórcio viola o projeto de Deus para o casamento. Casamento é uma aliança de vida, para toda a vida. Deus nunca pretendeu que os laços conjugais fossem dissolvidos. O casamento não é algo descartável. Essa cultura caída é contra a família. Deus deseja que o casamento dure enquanto os cônjuges estiverem vivos. E em casos de conflitos sérios, eles devem buscar reconciliação, perdão, e não se divorciar. O perdão é o melhor caminho. O perdão é melhor do que o divórcio. Jesus aqui fala do casamento, mas antes de falar do casamento, ele fala do perdão. Deus nos perdoou uma dívida impagável. E aquele que experimenta o perdão de Deus tem que aprender a perdoar, a amar. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Confessando os nossos pecados e confiando no perdão de Deus. O pecado do divórcio não é um pecado imperdoável. O divórcio não é a falta mais grave que alguém pode cometer.
que você divorciou, Deus pode perdoar o seu pecado, pode perdoar a sua vida. O coração do homem é duro, mas o Senhor é misericordioso. Com contrito e quebrantado de coração, Ele perdoa. O salmista Davi chega a dizer: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Pela graça de Jesus, há redenção para o caído, há perdão para o divorciado, para que ele possa recomeçar um novo lar, uma nova família. Isso é graça de Deus. Não é porque nós somos bons, é porque Jesus é bom. É Ele quem pode perdoar o pecador. E é por isso que nós devemos confessar os nossos pecados e crer e confiar na graça de Jesus. O primeiro milagre que Jesus fez na terra foi num casamento em Caná da Galileia. Isso prova que Jesus ama a família, ama o casamento, e que só Ele pode restaurar a família, restaurar o pecador e levantá-lo para que ele possa começar uma nova vida, uma nova história na presença de Deus. É só Jesus, meus irmãos. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos da graça de Jesus. E é por isso que nós devemos confessar os nossos pecados a Jesus, porque Jesus é aquele que cura as feridas do nosso coração, é aquele que cura as nossas mazelas, é aquele que sara os nossos flagelos, é aquele que restaura a nossa sorte, é aquele que nos tira do pó e da cinza, é aquele que transforma a nossa história, é aquele que abençoa o nosso lar, a nossa família. Só em Jesus. Confie na graça de Jesus. Ele te ama, Ele ama a sua família, e que você possa andar vivendo na presença de Jesus. Essa é a nossa oração. Vamos orar? Vamos falar com